Pessoal, muito obrigado. Uma grande honra, na realidade, receber todos vocês aqui. Fico assim feliz e também cheio de pressão, né? Ver todos vocês, grandes empresários aqui, e pensando assim, o que eu vou falar para todo esse pessoal aqui. Quero começar parabenizando o Thiago, que iniciou junto comigo o Empower, e também o Marquinho, que assumiu agora o Empower, e eu acho que vai ser algo que vai ajudar muitos de nós. O que é a visão do Empower? A visão do Empower é principalmente capacitar empresários. Empower é uma palavra em inglês que significa capacitar ou dar poder, né? Trazer poder para empresários. Então nós trazemos poder, uma maneira é através do networking, vocês vão estar conhecendo outras pessoas. Um exemplo rápido. Entrando aqui hoje, conheci, qual o nome? Rosete, conheci a Rosete. Ela me disse que ela tem uma escola. Eu falei, puxa, que legal, eu também sou do ramo escolar. E ela falou assim, que legal. Aí ela falou assim, mas eu fechei minha escola. Eu falei assim, puxa, Aí ela falou assim, me conta sobre sua escola, assim, andando, né, assim, questão de 2 segundos. Aí ela falou assim, minha escola tinha 500 alunos, aí na época da pandemia fechou. Aí eu falei, o que você está pensando em fazer com a sua escola? Aí ela falou assim, não, queria vender ou alugar. Eu falei, puxa, eu tenho uma franquia de escolas e a gente está procurando escolas para todo quanto é parte. Aí ela falou assim, eu posso te passar as fotos. Eu falei, puxa, passa fotos para o meu filho que está ali na área de expansão de franquias. Ele olhou para as fotos e falou assim, caramba, a gente tem um franqueado querendo abrir uma franquia justamente naquela área. Pum, ali tem um contato feito. É uma das coisas que nós queremos estar fazendo. Nesse caso, beneficiou a minha empresa, né? Mas no próximo pode beneficiar a sua, né? Então, é só o tipo de coisa que a gente quer que esteja acontecendo aqui entre nós o tempo todo, é uma das coisas. Outra coisa que a gente quer que aconteça nós vamos ter palestrantes, obviamente não vai ser eu sempre, hoje vai ser, eu vou contar um pouquinho da nossa história, da minha história, mas eu creio que sempre vai ter uma ideia, um pensamento que vai virar uma chave na tua mente. Talvez não seja a palestra toda, mas uma coisa que vai ser falada vai de repente virar a chave, vai te dar uma ideia, você vai viajar em uma ideia. Talvez você não pense, talvez nem tudo que for falado vai ser útil para você, mas uma coisa que foi falada, se aquilo pode te dar uma ideia, que pode deslanchar um novo pensamento para a sua empresa, que pode abrir uma porta nova para a sua empresa, puxa, valeu o mês, valeu os 45 minutos, 1 hora, os 90 minutos que você passou aqui, vai valer muito a pena isso, essa nova ideia. Então, isso é o que nós queremos que aconteça aqui. Então, quero pedir a ajuda de vocês, que vocês falem com seus outros amigos empresários. E a terceira coisa que eu gostaria de desafiar vocês é que vocês usem o que Deus colocou na sua mão. Eu não sei o que vocês acreditam em questões de Deus, mas eu acredito que tudo que nós temos é algo que Deus colocou na nossa mão. Que vocês usem isso também para o bem. Que vocês usem aquilo que Deus colocou na sua mão também para o bem. E uma das coisas que nós vamos estar falando é sobre o Dream Center, é uma ONG, e eu queria parabenizar o Thiago também, que ele é o diretor do Dream Center. O Dream Center apenas é uma ONG, tem muitas ONGs e vocês não precisam focar nisso. Escolham uma área onde vocês podem fazer uma diferença. Escolham algum lugar onde a sua empresa pode fazer uma diferença. Eu creio que isso é uma das responsabilidades de vocês como empresários. No Dream Center, nós ajudamos e nós treinamos mais do que 500 pessoas a cada semana. Temos 8 cursos
profissionalizantes. Nós distribuímos sim muitas cestas básicas, mas nosso objetivo não é apenas dar cestas básicas. Nós damos cestas básicas toda semana, e nós damos muitas cestas básicas em momentos de crise, quando tem enchentes, durante a pandemia, mas nosso objetivo principal é treinar pessoas, e nosso símbolo de vitória não é a quantidade de cestas básicas que nós damos, mas é a quantidade de pessoas que não vão mais precisar de cestas básicas. Isso é o nosso assim, um marco de vitória. Então nós estamos encorajando empresários como vocês a tirar tempo para treinar outras pessoas, e de repente alguns de vocês gostariam de considerar abrir um curso para treinar pessoas na área da sua expertise. Então temos pessoas que treinam na área de eletricidade, outros em drywall, outros em pintura, outros na área de advocacia, fazem consultoria de advocacia, outros que são dentistas, e nós temos um consultório dentário, nós temos um consultório médico e outras coisas. Ok, deixa eu falar com vocês sobre a nossa história. Hoje eu queria falar com vocês sobre a minha experiência. E o título do que eu queria falar é pré-requisitos para crescimento exponencial. E é engraçado porque eu tive empresas durante os últimos 20 anos. Eu comecei aqui no Brasil como pastor, e continuo sendo pastor. Minha verdadeira paixão é ser pastor, é o que eu faço a maioria da semana. E às segundas-feiras, meu hobby é ser empresário. Então, segundas-feiras, que é o meu dia de descanso de ser pastor, segunda-feira eu sou empresário. E é por isso que a gente está fazendo a palestra segundas-feiras, porque é o meu dia de descanso. E nas segundas-feiras, eu abri uma empresa 20 anos atrás, que foi uma editora, e é uma editora, eu tenho essa editora ainda. Nós editamos vários livros, principalmente do ramo de automotivação e cristão, autores americanos. E a empresa foi mais ou menos bem, e minha igreja foi mais ou menos bem. Durante 15 anos, eu tive uma igreja medíocre. Uma igreja que não passou de 200 membros. Eu tentei de tudo. Eu fiz esse curso aqui, eu abri uma igreja ali, eu fiz disso, eu fiz aquilo. Eu fiz assim, eu tentei fazer tudo que eu podia fazer. 15 anos de trabalho, de esforço, 15 anos trabalhando que nem um louco, tentando crescer a minha igreja, e a gente chegava assim 200 e ia para 180, e chegava a 200 e ia para 180, e aí parecia que nada ia para frente. Aí, nos próximos 5 anos, a gente foi de 200 para 4.300 pessoas. E nesses mesmos 5 anos, eu abri uma escola em um bairro carente, Guaratiba, perto do Jardim Maravilha, chamado Legacy. Nesses mesmos 5 anos, a gente foi de uma escola. Hoje nós temos 7 escolas que são minhas, e nós temos mais 2 franquias, e em 2023 nós vamos ter pelo menos já assinado o contrato 13 escolas, mas eu creio que nós vamos ter pelo menos 16 escolas. Eu acho que vamos ter 20 escolas, previsão de ter um faturamento de 65 milhões de reais, isso em 6 anos. Então, é um crescimento exponencial muito grande em 6 anos, comparado com praticamente nada que aconteceu em 15 anos. O que mudou? Né? O que virou a chave? O que aconteceu naquele marco de 15 anos para cá? O que aconteceu para virar a chave? E pode ser muitas coisas, mas hoje eu listei 3 coisas apenas para eu falar com vocês. 3 coisas que são da minha experiência, e talvez não sejam as únicas coisas,
mas 3 coisas que eu acho que de repente podem assim abrir a tua mente para áreas da sua vida, na tua empresa, que talvez ajudem você a pensar. E a primeira coisa, primeira das coisas o primeiro ponto necessário é que, primeira coisa eu quero dizer que, e o mais importante, é que no meu caso, foi ventos favoráveis de Deus, tá bom? Deus fez, mas deixa eu também dizer que Deus usou essas 3 coisas, tá bom? Então, primeira coisa eu quero deixar bem claro que Deus fez algo milagroso, mas também dá para ver o que Deus usou. E a primeira coisa que Deus usou, ele usou um nicho, claro. Então, o primeiro ponto eu acho que para ter crescimento exponencial, você tem que ter um diferencial na sua empresa. Você tem que ter um nicho, desenvolva uma identidade própria dentro do teu negócio. A sua empresa, por que a sua empresa é diferente? Agora, pessoas durante aqueles 15 anos têm falado isso para mim, né? Eles tinham falado para mim, por que a sua empresa é diferente? O que da sua empresa é diferente? O que é diferente na sua empresa? Não tem? Tem, ok. O que da sua empresa é diferente? E eu sempre falava assim, mas como assim? Pessoas falavam, mas você tem que fazer alguma coisa de diferente na sua empresa. E eu sempre falava assim, como? Né? E as pessoas, mas você tem que ter um diferencial. E eu falava assim, como? E parecia que na minha mente eu não conseguia virar a chave para ter um diferencial. E é porque eu sempre entrava e eu sempre via as coisas da mesma perspectiva. Eu sempre via a minha empresa, a minha igreja, a minha empresa da mesma perspectiva. E eu acho que uma das dificuldades em gerar um nicho a primeira dificuldade você não consegue gerar uma diferença, um nicho na sua empresa, se você quer agradar a todos. Porque a essência de um nicho você é diferente, significa que você não vai agradar a todos, né? Você tem que estar disposto a falar assim, a minha empresa não é para todos, né? Se você tem um restaurante de peixe, algumas pessoas não gostam de peixe, né? Se você tem um restaurante, se você tem uma empresa, o que for. Então nós decidimos, finalmente virei a chave e a gente decidiu na nossa igreja fazer algumas coisas diferentes. Decidi pegar o nosso culto dentro da nossa igreja, que era de 2 horas, e eu decidi fazer o nosso culto de 1h15. E, puxa, todo mundo reclamou. Assim, eu tive, das minhas 200 pessoas, 50 pessoas saíram e os outros 150 ameaçaram sair, porque eles achavam que eu era Satanás. Né? Eles pensaram assim, meu pastor virou, ele não é mais espiritual, né? E eu decidi enxugar. E depois eu decidi dar chocolate. Eu decidi, porque eu pensei, eu vou dar chocolate para todo mundo. E aí eles pensaram, ele realmente não é espiritual, ele está querendo comprar pessoas com chocolate, né? Então eu decidi, e a gente gerou um momento de 2 minutos lá, onde a gente entregava chocolate para todo mundo. Porque eu estava desesperado, eu falo assim, nós não vamos ser igual a todas as outras igrejas, e eu não conheço nenhuma igreja que dá chocolate, então vamos dar chocolate, e eu gosto de chocolate. Então, e aí a gente também gerou um visual diferente, e a gente falou assim, de um dia para outro, nós vamos ser diferentes. E realmente, pessoas saíram. E pessoas saíram. Mas foi o início da gente começar a crescer de 200 pessoas para 4.500 pessoas.
Foi o início. Então, a primeira coisa que, para gerar um nicho, você tem que ser corajoso. Você tem que ser corajoso, você tem que ser corajoso. E, então, a primeira coisa é isso, gerar um nicho. Dentro das nossas escolas, eu também iniciei a escola gerando nicho. Né? Gerando nicho. Eu falei, dentro das nossas escolas, nós íamos... tem tudo quanto é escola. Tem uma escola a cada esquina. E tem escola... querendo ganhar alunos a R$600 por mês. Aí tem uma outra escola do lado, R$589 por mês. E tem uma outra escola, R$585 por mês. É impossível. É impossível fazer acontecer dessa forma. É impossível. Então, o único jeito é gerar um nicho diferente. Então falamos assim, poxa, eu falei, eu cresci numa escola internacional, eu estudei numa escola internacional, que hoje é R$8.500 por mês, mas eu pensei, puxa, eu estudei naquela escola e eu tentei fazer o vestibular e eu não passei para nenhuma escola, não passei para nenhuma universidade, finalmente consegui entrar numa universidade raspando e a universidade faliu de tão ruim que era. E eu tive que ir para os Estados Unidos, né? Estudar lá, tive que estudar lá, porque a escola, cara pra caramba, não me preparou para estudar aqui. Então eu falei, eu vou fazer uma escola que prepara para os dois, para os Estados Unidos e para o Brasil. E aí eu falei que nós vamos fazer isso, e a gente inventou um termo. Não é internacional, e eu não queria chamar de bilíngue, porque todo mundo é bilíngue. Né? Tem escola bilíngue aqui, todo mundo bota bilíngue na placa. Eu falei, nós somos interculturais. Interculturais. E a gente inventou um termo diferente, porque a gente precisa ser nichado. Aí tem gente que fala assim, não gosto disso. Tudo bem. Então vai para a sua escola bilíngue, tá? Ou então vai para a sua escola internacional se você tiver R$8.000. Mas nós somos uma escola intercultural. E a gente tem que ficar falando isso o tempo todo, um atrás do outro, o tempo todo. Se você está gerando um nicho, você tem que falar do nicho vez após vez e ficar explicando o que é seu nicho. E daqui a pouco a pessoa fala assim, isso é o que eu sempre quis isso é o que eu sempre quis. E daqui a pouco você gerou um novo mercado. É o que foi feito com a Apple, né? Com a Apple, quando a Apple saiu, os telefones estavam ficando cada vez menores. E aí Steve Jobs falou assim, eu vou fazer um telefone maior. Ninguém queria isso. Mas ele explicou para todo mundo que era exatamente o que eles queriam, e hoje meu telefone é o Max Pro, o maior de todos, né? Todo mundo quer isso. Então, nicho é muito bom, e é o que a gente está querendo fazer aqui no Empower. A gente quer gerar algo que vai esticar a nossa mente. Você dá uma ideia nova. Como é que você faz essa virada de chave na sua mente? Você viaja, você tem que ver novas coisas. Às vezes você não consegue pensar num nicho novo quando você está na mesmice todo dia. Você vê você vai no seu trabalho, você vê as mesmas pessoas, você fica na mesma coisa. Então, às vezes você tem que sair da mesmice, você tem que viajar, ir para um novo país, ler um livro diferente, ouvir para uma reunião como essa, vir falar com pessoas diferentes, aprender a ouvir e não ficar falando o tempo todo, mas sentar e ouvir, fazer perguntas. Por sinal, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é responder perguntas. Não sei se eu respondo bem, mas eu vou tentar. Então, escreva aí, anote ali, pegue o seu celular. Eu não vou pensar que você está escrevendo no WhatsApp, tá bom? Escreva ali no celular e anote perguntas, porque no final a gente vai ter um outro microfone, as câmeras vão virar para você e aí a gente vai ter perguntas e respostas. Segundo ponto, que eu acho que foi crítico para a virada da empresa e também da igreja, escolha o sócio certo. Puxa vida, o sócio errado
Meu Deus, o sócio errado talvez seja até pior do que a esposa errada. O sócio errado, ele vai consumir teu dinheiro todo, né? Ele vai consumir seu tempo todo. O sócio errado vai consumir seu pensamento criativo todo, porque em vez de você estar pensando sobre a tua empresa, você tá lá de noite falando assim, eu não acredito que ele fez, eu não acredito que ele está fazendo. Você está pensando o tempo todo sobre ele, quando você deveria estar pensando, imaginando sobre as coisas que a sua empresa está fazendo. Ele vai roubar pior do que seu dinheiro, pior do que a sua criatividade, pior do que seu tempo, ele vai roubar seu potencial todo, tá? Ele vai roubar seu potencial todo. Não tem nada pior do que um sócio ruim. E de repente alguns de vocês hoje estão diante de um sócio ruim. Vocês estão presos, algemados diante de um sócio ruim. Eu já tive alguns sócios ruins, alguns exemplos de uns sócios ruins aqui. Primeiro tipo de sócio ruim, né? É o sócio fraco. Né? Eu tive um sócio fraco. Quem mandava nele era o cônjuge dele, para não falar alguma. Né? Ela não era a sócia, mas quem decidia não era ele. Era frustrante. Ele falava um negócio comigo, a gente acertava. E no dia seguinte, ele ia para casa e mudava tudo. Como pode ser alguém tão fraco assim? Não, tão fraco. Um sócio fraco é muito ruim, porque você não sabe, você não tem confiança de nenhuma decisão que é feita. Segundo tipo de sócio que eu já tive, aquele sócio peixe liso, né? Que é cheio de meia-verdade. Já viu isso? Você tá aquele sócio que você fala e no início você confia em tudo. Mas daqui a pouco você vê que tudo é uma meia-verdade. E aí ele tem essas ideias grandiosas, mas ele não consegue entregar o que ele convenceu você que ele podia entregar no início, né? Ele parecia que tinha grande potencial quando você entrou na sociedade, mas depois o potencial desapareceu todo. Aquele sócio peixe liso, aquele sócio que fala uma coisa depois não consegue. O terceiro tipo de sócio é o sócio cego. Aquele sócio que tem um coração bom. Esse é o pior que tem, porque você fica com uma pena, né? Mas você sabe que você não vai ir para frente com ele, né? Ele é cego e você está lá acorrentado com ele. Ele é um cara tão bom. Ele é bom, mas você fala assim, é para a vida toda. Aí você pensa, não, vida toda só minha esposa, né? Eu fiz uma promessa a minha vida toda com minha esposa, né? Aí você pensa assim, não vai dar. E você tem que ser forte, tá bom? Você tem que ser forte. Então, deixa eu falar algumas características. Hoje eu tenho um sócio muito bom. Hoje eu tenho um sócio na Legacy, um sócio muito, muito bom. Um sócio bom é o sócio que reconhece as suas forças e libera você nas suas forças. Alguém que reconhece onde você é forte e ele não compete com você. Ele sabe onde você é forte e ele potencializa as suas forças. E ele tem forças que são diferentes de você. O melhor sócio é um sócio que não é igualzinho a você. O melhor sócio é um sócio que ele é diferente de você e ele não está lá tentando ser você e você não está tentando ser ele. E ele potencializa onde você é forte e você potencializa onde ele é forte. Esse é o melhor sócio que tem. Um sócio bom
é um sócio que agrega valor, né? Tem muito sócio que entra e ele não está agregando valor. Ele fez alguma coisa lá no início e ele está lá ainda. Não, um sócio bom por último, um sócio que compartilha os valores éticos que você tem. Isso talvez seja o mais importante. Porque se você tem um sócio que não compartilha os mesmos valores éticos, vai consumir banda do seu pensamento o tempo todo. Você vai estar se sentindo desconfortável o tempo todo. Então, um sócio precisa compartilhar os seus valores éticos. E é o último ponto que eu quero compartilhar com vocês, antes de vocês compartilharem as suas perguntas, tá bom? Então, escrevam aí, anotem suas perguntas. E o terceiro ponto, talvez seja o ponto mais importante, e esse é o ponto que eu quero realmente martelar aqui, é que vocês precisam ter uma banda de pensamento livre. Se você quer ter crescimento exponencial, você tem que ter banda de pensamento livre. Você tem que ter, você não pode consumir o seu pensamento na rotina da empresa. Isso aqui é importante. Se você consumir a banda da sua criatividade, seu pensamento na rotina da empresa, você não vai ter banda para crescimento da empresa. Tá? Deixa eu explicar o que eu estou falando. Tem dois tipos de empresa. Tá? Dois tipos de empresa. O primeiro tipo de empresa é a empresa míope. Tá? A empresa que tem visão, que só vê de perto. A empresa que só consegue ver de perto. A empresa que só vê ali. Tá? Essas empresas, o sócio ou o dono da empresa está e faz todo o trabalho da empresa. Ele está lá e ele está fazendo todo o trabalho da empresa. De repente, você é um empresário que é dessa forma. Você é um empresário que está fazendo todo o trabalho da empresa. Você está lá trabalhando, você é uma empresa míope, você vê tudo ali e você está lá trabalhando. Você tá trocando o seu tempo pelo dinheiro daquela empresa. Você está lá, você está envolvido em tudo, você está constantemente cansado. E olha o que acontece se você tem uma empresa dessas. Se alguém vem com uma ideia, você poderia fazer isso. A sua primeira reação é o seguinte: não, pelo amor de Deus, nunca. Não quero fazer isso não. Porque você pensa assim, eu não preciso de mais alguma coisa para fazer. Porque você está cansado e você pensa que você tem que fazer tudo. Então, esse tipo de empresa, se você vai ser um empresário que você faz tudo, você nunca vai ser uma empresa que vai crescer exponencialmente. Você nunca vai conseguir se multiplicar. Você pode até ter uma empresa de sucesso, pequena, legal e enxuta, de sucesso. Mas você nunca vai poder crescer exponencialmente. Para você crescer exponencialmente, você tem que ser o outro tipo de empresa. E eu inventei o nome dessa empresa, tá? Num dia talvez vire um grande livro, né? Tipo do Jim Collins. E a empresa Ninho de Corvo, tá? Empresa Ninho de Corvo. O que é Ninho de Corvo? Naqueles navios de pirata antigo, lá em cima tinha a área onde o pirata ele subia lá em cima e lá de cima ele conseguia observar o navio todo dele, mas ele não estava no meio da operação do navio. Ele conseguia olhar o navio dele, mas principalmente ele conseguia olhar o horizonte. Principalmente ele conseguia olhar o horizonte. E essa é a posição de um empresário que ele consegue não estar com a banda dele ocupada tão perto dos detalhes que consomem ele e carregam ele, mas, e que ele consiga ter liberdade no pensamento dele para pensar nas próximas grandes atividades que a empresa vai poder fazer. Na Legacy, isso é o que eu faço. Eu
nós temos mais ou menos 500 colaboradores. Eu não sei os nomes deles e eu nem sei os nomes das pessoas que contratam eles. Eu não sei quem são e não sei quem contrata eles. Não sei o nome das pessoas que demitem eles. E faz 2 anos que eu não sei o nome das pessoas que contratam e demitem eles. E às vezes no meu Instagram, um funcionário escreve para mim que eu respondo todo mundo no meu Instagram. Todo mundo, pai chateado, funcionário chateado, eu respondo todo mundo, porque eu quero saber algumas coisas. Aí, às vezes, um funcionário fala assim, alguém me demitiu e me disseram que foi a tua ordem. Eu falei, eu não sei nem o nome da pessoa que te demitiu, né? Não foi minha ordem, mas provavelmente você mereceu, não sei. Lá de cima, você consegue sonhar. E lá de cima você consegue ver a sua empresa. Ninho de corvo é onde você precisa estar se você quiser ter mudanças grandes. Mas você não consegue estar lá se você está no meio de tudo. Agora, para você chegar até lá, você tem que estar disposto a pagar um preço. E qual é o preço que você tem que estar disposto para chegar lá? Primeiro, você tem que mudar a mentalidade na tua mente para você chegar lá, porque você tem que estar disposto a tirar a mão dos detalhes. Você tem que estar disposto a tirar a mão dos detalhes. Se você estiver no meio de todos os detalhes, se você for alguém que está totalmente envolvido em todos os detalhes, você vai ter dificuldade a subir aquela escada. Você nunca vai chegar lá. Segunda coisa, você tem que talvez estar disposto a ganhar menos no início, tá? Você tem que estar disposto a ganhar menos porque você vai ter que pagar mais funcionários no início enquanto você sobe aquela escada, né? Então eu ganho muito menos do que eu poderia ganhar. Muito menos, e eu estou feliz com isso, porque eu não estou nem aí sobre dinheiro. Não me interessa. Eu dirijo um carro muito menos do que eu preciso, do que eu poderia dirigir. Não estou preocupado com isso. E o que eu quero é expandir. O que eu quero expandir. E o que eu quero é influenciar o Brasil em educação. Isso é o que eu quero. Então, eu quero ter 20 escolas. Queria ter 50 escolas em 2023, mas eu acho que não vou conseguir atingir minha meta. Mas se meu filho fizer um bom trabalho, vamos chegar a 20, né? Então, vamos chegar a 20. Então, você tem que estar disposto a ganhar um pouquinho menos, talvez. E você tem que estar constantemente desenvolvendo líderes. Constantemente desenvolvendo líderes. E você tem que ter uma cultura na sua empresa onde pessoas desesperadamente querem trabalhar lá. Você tem que ter uma cultura dentro da sua empresa que pessoas falam assim, eu largo meu trabalho no outro lugar porque eu quero trabalhar na sua empresa, onde pessoas estão fazendo fila para vir trabalhar na sua empresa. E por que elas vão fazer isso? Porque você tem um nicho, não só para o cliente, mas você tem um nicho onde funcionários querem vir trabalhar na sua empresa também, porque eles ouviram falar do nicho ali. Se você tiver isso, você vai ter crescimento exponencial. Algumas perguntas? Alguém tem algumas perguntas aí? Sim. Só uma observação aí, parcialmente discordando do senhor. Sim. Assim, o ninho de corno seria um nível bem alto de empresa, né? Porque assim, a pessoa está começando agora, porque muitos empresários eles se iludem na história da empresa, começa a crescer, já começa a delegar tudo e acaba que você perde o controle antes de começar a subir, né? Vai subir para o ninho do corvo, na primeiro degrau você já cai porque você achou que todo mundo... Você tem que delegar todo mundo, você fica perdido ali. Além da ilusão que muitos empresários novos têm,
Quando começa, ele já você acha que é o empresário, já pode chegar 10 horas da manhã no trabalho, já pode sair 3 horas da tarde, e acaba que fica um pouco perigoso essa colocação do ninho de corvo aí, né? Sim, sim, verdade. Então, na palestra que eu acho que eu fiz 3 semanas atrás, eu falei o olho do dono engorda o gado, que é um termo muito conhecido, muito usado, e eu concordo, né? Então, não significa que você não está olhando, não significa que você não está olhando, mas se você estiver tão envolvido em todos os detalhes, você não vai poder sonhar. Então, sim, é óbvio que é verdade. Se o empresário novo ele delegar tudo, ele vai falhar. Mas eu acho que tem muitos empresários que têm uma empresa há 15 anos e eles estão tão envolvidos nos detalhes e eles estão no outro lado da moeda, né? Onde eles estão tão enraizados na mesmice que eles nunca conseguiram crescer. Eles precisam virar essa chave e o meu ponto é para eles. Mais alguma pergunta? Sim. Bom, eu acompanho um empresário americano, né, que na verdade ele é sócio de milhões de empresas e veio lá de baixo também, aquela coisa, desenvolveu um estudo muito forte em cima do marketing. E ele apresentou que o melhor modelo de negócios desenvolvido até hoje é o de franquias, né? Que é justamente que o senhor está fazendo aí, desenvolvendo. Na sua opinião, é isso mesmo? Funciona dessa forma, que é o melhor modelo de negócio para você expandir, é você criar franquias? E como que a gente chega nesse ponto de, pô, o meu modelo de negócio é ideal e eu consigo expandir nesse modelo franquias? Sim. Então, franquias, por que eu decidi abrir franquias? Primeira razão, eu acho que se eu tivesse o capital, eu abriria todas as legacies com o meu próprio capital, porque é altamente lucrativo e eu ganharia mais dinheiro por escola se eu tivesse meu próprio capital para abrir todas as legacies. Porém, a razão que eu decidi abrir franquias é porque eu creio que no mercado de educação tem uma janela de oportunidade em que existe grandes empresas de educação que estão comprando blocos de outras empresas de educação e eu não queria desaparecer cedo demais. Então, eu pensei que se eu não crescesse rapidamente, eu não ia poder ter espaço no mercado. E eu não tinha o capital pessoal para crescer rapidamente o suficiente, então eu decidi crescer com o capital dos outros. Essa é a primeira razão que eu decidi fazer franquias. Segunda razão que eu decidi ter franquias é porque eu, honestamente, isso aqui vai parecer até esquisito falar, mas eu fui tão abençoado pessoalmente, eu senti que parte do que Deus estava me chamando para fazer era de compartilhar com outros a capacidade e de ensinar para eles como fazer o que eu fiz. Só que eu queria fazer isso de uma forma garantindo a pureza do modelo que eu tinha. Então, a pureza ia ser garantido através de um modelo de franquia. Então, essas são as duas razões que eu fiz franquias. Mas, para responder a sua pergunta, lógico, também estudei e vi que franquia é um bom negócio nela mesma. Então, e sim, eu creio que também eu vou ter sucesso no conceito de franquia também. Então, eu também acho que isso vai ser um projeto bom também. Mas o meu objetivo na área da Legacy
ministerial também, é uma escola cristã. Então eu creio que eu vou estar expandindo algo que é da minha linha filosófica também. Mas sim, eu acho que vai ser um bom negócio também. Sim. Boa noite, pastor Felipe. Parabéns pela explanação, muito assertiva no meu ponto de vista. Fica claro aqui que o pastor é um homem de planejamento estratégico, com certeza. Independente de ser um planejamento estratégico em uma linha onde o pastor procura compartilhar para crescer, está claro. Eu noto que a gente tem que se posicionar muito bem nas nossas empresas, no sentido de que ter tempo para crescer. Traduzindo, Sim. Correto? E essa questão da subida, né, para enxergar o horizonte, a gente só consegue fazer exatamente quando delega, mas acompanha. Sim. E exige o feedback de todos, que é isso que tem que ficar claro, não é sair da operação, pelo contrário, é ter uma gestão diferenciada da tua operação, para que você possa ter uma visão do horizonte, né? Eu só queria pontuar isso porque eu percebi claramente, porque, graças a Deus, eu consegui participar de um processo muito parecido com o que o pastor está colocando aqui. Então, a visão estratégica, que é muito importante para qualquer segmento, né? Ela não é você deixar de ter a gestão de qualquer negócio. É você ter o controle do negócio e poder ter uma visão de expansão. E parabéns, porque eu tenho certeza que essa sementinha do compartilhamento é que vai ser um multiplicador no seu negócio. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Pastor, o senhor falou o assunto que me chamou a atenção foi a escolha certa do sócio. Então, você falou do sócio fraco, sócio lido, sócio cego. Eu fiquei lembrando dos tipos de sócio que eu tive. Eu tive cego, eu tive mudo, surdo, paraplégico, carcomido. E eu imagino que muitas pessoas aqui já tiveram essa experiência. Então, existe uma forma de escolher o sócio certo. Quais são os fatores que o senhor determina que são predominantes? E se existe uma técnica para isso, ou é um fator, quer dizer, no meu ponto de vista, a palavra sorte, a gente não usa a palavra sorte, mas porque às vezes o cara tem grana, mas não é todo carcomido, ele é cego, é mudo, é surdo, é paraplégico. Então, qual é o critério que o senhor usa para poder escolher um bom sócio? Olha, eu vou te falar o critério que não... O pior critério que eu já tive foi o sócio que falou comigo que ele ouviu uma voz profética. Porque eu não ouvi. Então, isso foi eu tinha 30 anos e ele ouviu uma voz profética de que ele ia ser um sócio de um americano. Aí eu expliquei para ele que eu não sou americano. Meu Deus, que furada. Mas graças a Deus, Deus é misericordioso e ele me poupou e deu a reviravolta e me protegeu. Mas a gente comete muitos erros. Como escolher o sócio certo? Eu acho que talvez não exista o sócio, a pessoa que é o sócio perfeito. Da mesma forma que talvez não existe a pessoa que é o marido ou a esposa perfeita. Eu acho que você entra num relacionamento e você vai desenvolvendo o relacionamento. Eu acho que você pode fazer uma escolha completamente errada. Isso pode acontecer. Mas você vai desenvolvendo o relacionamento e o relacionamento vai crescendo. Mas eu acho que os princípios que eu falei, alguém que reconhece e respeita as suas forças e potencializa as suas forças, e você respeita e potencializa as forças dele, e que você
reconhece as forças dele e vocês não necessariamente são iguais, ele tem forças diferentes das suas, e que ele é alguém que traz valor, e que não é alguém que não traz valor, mas alguém que traz valor. São princípios que são necessários, e que, contanto que esses princípios existem, que vocês conseguem comunicar, e que têm e compartilham os mesmos valores éticos, eu acho que vocês conseguem desenvolver aquele relacionamento para ir gerando, aproximando ao sócio perfeito. Muito bem, mas eu acho que 2 perguntas e nós vamos terminar. Boa noite, pastor. Boa noite. Gostaria de saber, peço até perdão pela ignorância, não sei como o senhor fez para a estratégia que o senhor teve para definir um nicho, um ramo para o senhor trabalhar, o nicho educacional, no caso. Como é que o senhor definiu para onde o senhor ia? E se o senhor tem pretensão de abrir próximos negócios? É uma excelente pergunta. Tudo que eu faço tem a ver com educação. Então, é uma excelente pergunta. Tudo que eu faço tem a ver com educação. Eu sou pastor, que tem a ver com ensinar, tem a ver com educação. Eu tenho uma editora, que tem a ver com transmitir informação. Antigamente, editoras tinham a ver com livros. Hoje, editoras têm a ver com pegar conteúdo de um autor e transmitir aquele conteúdo a pessoas, não só através de livros, mas e-books e audiobooks e outras ferramentas. E eu tenho uma escola e agora estou abrindo uma universidade também. Então, tudo que eu faço tem a ver com educação. Então, todos os meus nichos têm a ver com isso, porque essa é a minha paixão. Então, eu acho que é importante, se possível, pelo menos para mim, focar a paixão em uma área, e essa é a área que eu tenho desenvolvido, uma área que eu estou aprendendo a dominar. Então, eu acho que isso é importante. Não acho que é essencial, mas eu acho que, para mim, eu tenho tido sucesso fazendo isso. Mas é uma excelente pergunta isso. Última pergunta, sim, ali atrás. Olá, boa noite, Dr. Felipe. Eu sou Ana Oliver. Eu gostaria de saber se o senhor utiliza alguma ferramenta de assessment ou mapeamento de perfil comportamental para analisar seus colaboradores e sócios? Excelente pergunta. Nós usamos o DISC test dentro da igreja. Eu sou bom em analisar o DISC, eu sou bom nisso, mas nós somos uma empresa, a Legacy, a principal empresa minha, é uma empresa muito nova, tem crescido muito rapidamente, então ainda não implementamos isso, mas altamente recomendo. Estamos olhando agora, eu estou começando a avaliar o Enneagram agora, como outra ferramenta, e sou apaixonado por isso, gosto disso, acho muito importante, e eu creio que em breve nós vamos estar implementando esse tipo de avaliação para os nossos colaboradores. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.